Saudações, senhoras e senhores! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast CNKBR, uma produção da Associação dos Moços da Tenikyo do Brasil. Eu sou Masayoshi Uchiyama. E eu sou Guilherme Tanaka. Hoje nós vamos ter um episódio muito especial contando um pouco sobre o grande legado do ex-presidente do Seinenkai, Susumu Tatebayashi. Exatamente, Gui. E para isso nós convidamos aqui o Geraldo Takahashi e o Minoru Nomoto, dois grandes parceiros que auxiliaram diretamente na gestão do Susumu. Isso mesmo. Então, sem mais delongas, nós vamos para o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido, o quadro em que a gente pega nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Tudo pronto? Tudo pronto. Roda a vinheta. Voltando um pouco ao tempo, digam quem foi o seu herói de infância e atualmente quem é o seu herói? Ó, pra ver como eu sou novo, Spectrum Man. Eu não conheço. Não conheço? Sério? Não é da minha época. Não, brincadeira. Meu herói é sempre meu pai. Opa, Na infância e hoje, né? legal. E você, Minoru? Bom, agora eu confundi, porque eu achei que ia falar de super-herói de personagem. Mas Não, pode ser sei. também. não, é que me veio como personagem, né, de criança, era o Popeye. Agora assim, eu não tenho herói, cara. Eu gosto da Marvel e tal. Eu gosto legal. das pessoas. Mas também, como Geraldo, meu pai é uma referência pra mim. Legal, legal. Tava pensando no Iron Man aqui, o Homem de Ferro, que mais ninguém falou, vou ficar com vergonha, vou ficar quieto aqui. Então vamos para a segunda pergunta. Qual foi o seu apelido na infância? Na infância? Geraldo faz tempo porque a idade já é avançada já. Então, deixa eu lembrar, cara. Na infância acho que era Jaspion. Né? Jaspion. Um herói, né? Sim. Então. E você, Minoru? O meu apelido, acho que na infância, não sei de que infância mais ou menos, mas era mineiro, né? Quando tinha uma galerinha já do Dendote, era mineiro. Bom, só porque era legal falar, em vez de falar Minoru, falar mineiro, assim, né? Só isso. Jaspion foi meu apelido de bicho na faculdade, isso que eu achei engraçado. Eu odiava isso porque eu não curti, eu não assisti o Jaspion, né? Mas Legal, legal. E Minoru, qual que é a principal diferença do Minoru da época aí, do nosso tema, da gestão do Susumu, pro Minoru de hoje? Cara, eu acho que eu gostaria de perguntar para as pessoas que saberiam melhor do que eu. Gostaria que meus pais dissessem isso, ou que as pessoas que me acompanham talvez dissessem. Mas seja qual for, eu estou bem contente. Não que seja melhor, mas eu estou contente de ter participado daquela época, contente de ter conhecido pela segunda vez o Susumu de uma forma diferente. Isso mudou muita coisa dentro de mim. E você, Geraldo? Qual que é a principal diferença do Geraldo da época daquela gestão e o Geraldo de hoje aí? Naquela época era mais peitudo, hoje eu já tô menos peitudo. Deu uma acalmada. Não, mas que na verdade no Seinenkai a gente metia as caras, né? Hoje já tem que pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa, falar alguma coisa. E aí uma pergunta assim, bem rápida aqui pra vocês. Hinoki Shintai ou Caravana de Missionamento? Eu vou de caravana. Caravana, legal. O meu só tem uma opção. Mas foi marcante, né? Foi a única caravana a pé, então é caravana. A única experiência que eu tenho. Legal, legal.
E de bate-pronto, defina aí a Tenrikyo em uma palavra ou expressão. Vida plena de alegria. Boa. Pô, louco. Na minha comunidade. Legal, legal. Da mesma forma, gente, defina o Seninkai do Brasil em uma palavra ou expressão. O meu é aprendizagem e evolução. Companheirismo. Broderagem. Broderagem é mais moderninha, né? O Masayoshi é bem moderninho. Ai, gente. Então, esse foi o nosso bate-bola de jogo rápido, gente. Muito obrigado. Então, hoje estamos com o Geraldo Takahashi, e com o Minoru Nomoto. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, então, se vocês puderem contar um pouquinho de vocês, se apresentarem, também contar um pouquinho como foi o engajamento, né, dentro do Senenkai, dentro da gestão do Susumu. Bom, meu nome é Geraldo Takahashi, eu sou da Igreja Progresso, que fica em São Paulo. Hoje eu tenho meus 50 e poucos anos. Já faz mais de uma década que eu saí do Senenkai, mas o Senenkai sempre fez e vai fazer parte da minha vida, né? Com o Susumu, na verdade, eu sou suspeito de falar porque realmente ele foi um grande amigo meu, talvez meu melhor amigo, né? E a gente entrou no Senenkai, na verdade ele entrou bem mais novo, mas que efetivamente começamos a fazer alguma coisa, a gente quase que entrou junto, né? Então foi até 2007, então foi quase mais de 10 anos junto no Senenkai. Oi, meu nome é Edson Minoru Nomoto, tenho 43 anos e sou da Fortaleza Kyokai. Eu participei do Senenkai na época da gestão do Susumu Tatebayashi, integrando a vice-presidência junto com Diogo Nakashima e Hirotada Nozo. Eu participei somente do primeiro ano e quem seguiu do começo ao fim foi o Norio Koike, do Bauru Kyokai. Inclusive ele morou um tempo na casa de divulgação de Botucatu. Eu lembro do Susumu expressar assim, uma importância muito grande pela comunicação. Então, estrategicamente foi nomeado, né, um representante em Paraná, um representante na São Paulo capital e um em Bauru, né? Ou seja, estabelecer a comunicação favoreceria novas ligações, que favoreceria a inclusão, que foi que eu acho que por onde eu entrei, né, a porta que se abriu para mim ingressar no Senenkai. Eu acho que de alguma forma a proposta de incluir mais jovens tinha a ver com não somente desbravar as fronteiras geográficas, físicas, mas desbravar também as fronteiras culturais, étnicas e do pensamento. Nessa época até o próprio Aragosha, ele, que é símbolo, né, um símbolo do Senenkai, um símbolo dos desbravadores, dos bandeirantes, ele foi renovado. Eu diria até que o símbolo foi ressignificado. E Minoru, você na época tinha um papel muito importante, né? Você era vice-presidente na gestão dele, você foi? Quando eu entrei, agora eu entrei pro Senenkai. Sim, você falou que você era novo? 2005 faz quanto tempo atrás, hein? Deixa eu fazer assim. 2004, né? 16, 2004? 17 anos atrás, você tinha 26. 26. Nossa.
26. Cara, vice-presidência, né? 26 anos. Quando você fez o seminário com ele, você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 17. No Tá. terceiro colegial. Era o Jaspio ainda. Não era o Jaspio ainda. Era o Mineiro ainda. É o mineiro. Eu Boa. era meio perdido naquela época. Perdido, aliás. Não, tudo que não podia fazer no seminário eu fiz. Por isso que ele. Mas posso te contar um negócio aí? É? Não posso contar um negócio aí? Opa, por favor. Então, na verdade é que o Susumu via muito em você, muito dele, sabia? Ele falava Nossa. que esse cara é igual eu quando era novo. É muito igual. Não, é, sério. Porque perguntei pra ele, por que você vai chamar o Minoru? Eu falei, não, esse cara é igual eu preciso puxar esse cara. Eu não Mas gostava dele, mas eu quero chamar ele. Não, talvez. Não é que ele teve atrito, mas ele via muito dele no Minoru, personalidade, né? Então. Não, então, isso. E o Sumo foi um cara que realmente era muito revoltado. Então, ele falou assim, não, esse cara é igual eu, preciso dar uma mão pra ele, no bom sentido. Não, vamos puxar esse cara aí. Deu pra entender. Que legal. Ô Geraldo, mas aproveitando até que você tocou no assunto da composição da diretoria, né? Parece que foi uma marca dele mesmo colocar pessoas mais novas, mais jovens e de uma forma muito mais inclusiva, né? A gente sabe que os presidentes, eles são muito diferentes, né? Todas as vezes, tanto as predestinações que trazem essas características, até a estrutura molecular. A gente saiu de um Paulinho para um Susumu. Naquela época, qual foi a principal diferença aí? Não, então, o Sumo, na verdade, que nem o Minoru falou, ele queria colocar, né, pessoas mais jovens. Mesmo então, o Minoru com 26 anos era considerado jovem. Hoje em dia vocês são todos novos, mas naquela época, 26 anos no Senenkai era moleque, meu. Era bem novo. Isso para ver como gente de 16, 18 anos não conseguiam. Eles participavam da atividade, mas não conseguiam entrar no círculo, né? E quem foi desse jeito foi o Katsuji, o ex-presidente Katsuji. Ele foi um presidente que fez a mesma coisa, ele trocou todo mundo novo, entrou eu, Susumu, Paulinho, Tadashi, tudo com 18, 19 anos, a gente entrou naquela época, né? Então o Sumo falou, tá na hora de alguém fazer isso de novo. Então ele pôs na cabeça e pôs na ação de colocar realmente gente mais nova, né, e gente peituda. Como o Minoru também. Aí era uma diretoria um pouco diferente. Aí que o Paulinho é mais tradicionalista, né? Então ele seguiu desde o Tadashi também, que era o Yoshikazu também. Então era uma linha mais que seguia, né, foi seguindo um estilo, né, até mais oriental. Tem aqui um tópico, né, que o Susumu tinha a característica oriental, mas ele foi um cara que quebrou isso, na verdade. Então, E isso é exatamente essa pergunta, sabe? Porque ele era de origem japonesa, né? Então, ele era japonês, ele é japonês, nascido lá e criado lá na infância. Mas ele quis quebrar esse paradigma também da orientalização do Senenkai. Ele queria quebrar isso e abrasileirar mais, né? Então foi aí que acho que começou a mudar. E aí você sentiu essa diferença assim de troca de estilo? Então, no começo tudo é mais difícil, né? Então, levava porrada, mas ele foi levando. Aí, depois, mas a diretoria tudo dando suporte pra ele, né? A gente peitando todo mundo. Não todo mundo, mas peitando as tradições do Dentochi. Legal. Mas a gente foi não desobedecendo, mas foi tentando de uma forma ou outra quebrar certas regras que já vinham durando muito tempo. Legal. E você sentia, Minoru, na época dessa gestão, que o fato dele romper um pouco com esses costumes extremamente japoneses, orientais,
ajudava ao Senenkai crescer perante aos jovens ou o pessoal da sua idade na época? Eu diferente do Geraldo, eu não tenho referências, né, para falar se ficou diferente. O que eu posso só falar é o que eu sentia, né? Sim. De quando eu fui. Que é isso, né? Eu acho que isso que a diferença. Eu acho que eu tenho uma memória muito pessoal, porque eu não tinha parâmetros, né, para fazer. Só via tudo muito à distância, o Senenkai. Aí acho que é mais essa. Se for dizer, então, acho que o Geraldo falou, é mais essa brasileirada no sentido, sim, né, de mais próximo, mais caloroso, mais informal, eu acho. E é o que me deixou, acho que talvez mais confortável também, né, de falar, não é eles lá, eu aqui, né. Não tem exatamente um nível de separando, né. Existe assim, vamos fazer as coisas juntos e isso talvez seja, não sei, algo que pareceu bem brasileiro, eu acho, porque... Porque o brasileiro é assim, né, Minoru? O brasileiro é mais amigável, né? Eu sinto que, assim, para as pessoas que estão acompanhando esse podcast, né, acho que muitas pessoas sentem que o Senenkai do Brasil atual é, assim, de uma forma, assim, meio distante, né? Então, nesse sentido, Geraldo, se você puder contar pra gente o que você acha, assim, se o Senenkai atual é bem mais abrasileirado que essa época, é mais um estilo mais japonês, o que você acha? Totalmente diferente do que era antes. Então, que nem eu falei, até a gestão do Paulinho seguiu essa tradição, né? Tradição não, esse costume de ser mais fechado. E aí o Sussuma, ele começou, né, com essa tentativa de mudar, e lógico que nos 3 anos da gestão dele não deu para fazer toda essa mudança. Mas aí depois vindo o Yutaka, foi bastante importante porque ele deu continuidade também ao estilo dele. Então aí depois foi, né, com a Kyo e Hirotade, agora com o Massanao tá bem mais... Não é que é a brasileirada, mas agora tá mais fácil de acessar, né? Então o jovem consegue, né, entrar ativamente, consegue participar, e tem muito mais realmente brasileiro, né, não descendente participando. Então acredito que o que ele tentou fazer lá atrás, hoje em dia tá do jeito que ele queria. Não sei se o Geraldo e o Minoru vão lembrar, eu tava olhando uns e-mails antigos, e hoje em dia a gente tem o WhatsApp, a gente tem meios de comunicação muito dinâmicos, e tinha o grupo da diretoria na época, e era colocado um assunto para discutir, só que o engraçado é que a pessoa tinha que se manifestar por e-mail, então imagina a velocidade para decidir, às vezes tomar uma decisão, né? Isso, o cara nem fazia a réplica nem a tréplica, porque senão acho que demorava um ano para decidir alguma coisa, né? Com certeza, bem mais difícil, né? Uma das marcas dessa gestão, principalmente para as pessoas que não faziam parte da diretoria, foi o missionamento, né? Foi uma época muito ativa do Senenkai, onde focou e envidou muitos esforços na cidade de Botucatu. Minoru, que lembrança você tem dessa cidade tão próxima de Bauru e que acabou sendo tão simbólica nessa gestão? Eu descobri que Botucatu é bem mais longe do que eu imaginava, né? Brincadeira. Mas cara, foi tudo, acho que... Sabe quando você... Eu tô vivendo isso agora também, né? Mas sabe quando você vive muito o presente, tão intensamente, às vezes é difícil explicar. Naquele momento, foi pouco tempo que eu vivi, mas eu acho que foi muito intenso. Quando a gente ia para Botucatu, fazia divulgação, e como todo mundo estava envolvido, é como aquelas coisas, você pergunta pro jogador de futebol, né, qual é a sensação de fazer o gol, o cara não vai conseguir explicar para você, né? Não, mas, né? É mais ou menos isso, né? Foi muito intenso. Eu acho que talvez seja uma forma de dizer que
não é que parecia real, você não fica pensando se isso é real ou se não é real, você tá lá, é muito presente, é muito ali, tipo, não vamos sair para fazer divulgação, é como se você saísse para fazer alguma coisa que você não decide sair, você sai para fazer, né? Esse era o clima que eu via no pessoal. Eu não era tinha um pessoal bem determinado que ficou lá e tal, né? Acho que é uma visão que eu tinha deles. Isso fazia com que tudo fosse muito presente, eu acho. É a sensação que eu tenho. Então, o que eu quero dizer é que a intensidade do presente vai dizer com que não que era uma certeza, mas é que era real. Sair para divulgar, sair para tentar fazer a divulgação, mas tentar chegar nas pessoas, tentar, se possível, ajudar com o que a gente tinha ali, né, que a gente aprendeu, né, tanto o sádico como, às vezes, só ouvir, às vezes só tentar falar, às vezes ajudar, fazer alguma coisa simples, porque às vezes é só isso assim, às vezes é isso, né, e por isso não é uma coisa tão, eu não lembro de coisa assim, um evento tão fantástico com determinadas pessoas, mas era isso, né, a gente vivia e respirava isso. E hoje em dia ser presente, né, muita gente tem dificuldade, né, e eu nunca fui, mas muitas pessoas comentam, né, falam pra mim que quando você vai nesses missionamentos, nessas casas de missionamento, né, fazer o task, você se torna mais presente no momento, né, isso acho que é uma diferença bem grande. Mas uma coisa que eu, ao longo da minha pequena experiência dentro do Senenkai, reparei e constatei, é que essa época ela tinha uma diferença com as outras casas de missionamento que o Senenkai teve. Não existia apenas a figura da pessoa que estava como responsável da casa de missionamento. Existiam as caravanas que iriam lá para intensificar os trabalhos na cidade. Mas era uma casa aberta a ter atividade durante o ano todo e todos os associados sempre podiam realizar outros tipos de eventos ao longo do ano. Como que era isso, Geraldo? Você também vê que foi um local diferente, talvez pela própria localização que favorecia muito? Foi a primeira experiência de ter uma casa de missionamento. E realmente, como o Betinho falou, não era só a pessoa que morava lá que batalhava, né, no missionamento. Como talvez fosse bem mais perto do Dendote, a gente conseguia fazer bastante atividade todos os meses, né? Principalmente no sábado anterior à missa da sede missionária. Mas mesmo assim, as caravanas a gente fazia passar lá, o Betinho também fez muito, não só com o Betinho, mas os outros moradores também, atividades da associação infantil juvenil, né? Então era uma casa bem ativa. E eu acho que um grande diferencial é que o Shimbashira-sama passou lá para fazer reverência. Nossa, que legal! Então, que na verdade foi fundada no último ano da gestão do Paulinho, né? E quando o Shimbashira-sama falou que ia passar lá, nossa, a gente... Com certeza. Gelou, né? E falou, cara, essa casa de missionamento vai ter que funcionar bem, porque, né, o homem veio aí fazer sampai, coisa que não é fácil, né? Não é fácil receber essa graça. E aquilo lá marcou bastante a gente e a gente falou assim, vamos que vamos. E vamos fazer funcionar. Graças a Deus, todo mundo batalhou, se esforçou para dar certo. Deu certo, né? Graças a Deus. E na gestão do Susumu, senhores, também aconteceu o Corpo Internacional de Hinokushin, né? A gente estava comentando agora sobre o Hinokushintai. Então, se vocês puderem contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o que vocês acharam. Na verdade, era a Assembleia, o Corpo do Hinokushintai Internacional, que ia cair no 2006, foi... Qual centenário foi? 2006? 120 anos? 120, né? 120, né? Então, 120 anos. Aí a gente colocou como meta levar 120 pessoas? Associados. Nossa!
Aí, pensando nisso, criou, na gestão do Susumu, criou o Corpo de Hinokushin do Brasil. Então... Não tinha? Não tinha. Nossa. Susumu, foi na gestão do Susumu que criou justamente para as pessoas poderem participar e ter ideia do que é participar de um corpo de Hinokushin. Então, esse foi o começo. Acho que o primeiro foi em 2005. Foi um ano logo depois que ele... Então, na verdade, foi logo depois... Então, a determinação é um fato triste, mas tem que falar. Foi quando ele descobriu que ele tinha câncer. Que ele assumiu em 2004 e 2005, no começo, ele descobriu que estava com câncer. Então, logo depois a gente fez essa determinação de levar 120 pessoas pro Hinokushin Tai Internacional. Só um minutinho. Mas, apesar de ter sido um fato muito triste, eu acredito que foi essa época que deu um grande impulso na gestão do Susumu. Porque aí todo mundo realmente se uniu, né? Tanto para a gestão dele, mas como nesse intuito de levar 120 pessoas para Ojiba, em julho de 2006. E também acho que foi graças a isso que a gente não, né? O Senenkai conseguiu levar 120 associados. 121, na verdade. Passamos por um. Então, na verdade, na real, eu tenho mais de 50 anos. Foi a única vez que eu vi uma determinação espiritual bater o número. Né? A gente sempre fala que não é importante, não é o fato de bater um número que faz com que a determinação funcionou ou não funcionou. É o espírito com que a pessoa trabalhou nessa determinação. Mas, na real, foi a primeira vez que eu vi, e a única vez que eu vi até hoje, uma meta, né, uma determinação bater número. E, então, realmente marcou bastante esse Hinokushin Tai, por esse fato do Senenkai ter feito essa determinação e ter conseguido, né, levar essas mais de 120 associados. 120 e olha pessoas pro Japão, né? Então. E olha que quase não deu porque 3 fugiram no meio. Nossa! Que aí o Susumu falou, a gente já tava dormindo. Aí o Susumu me acordou e falou assim, 3 foram embora, cara, vamos atrás dos caras. A gente pegou bicicleta, não sei de quem lá, fomos atrás dos caras. 2 voltaram, por isso que deu certo. Mas, que loucura! E o Minoru, que lembrança você tem dessa época, tanto da preparação, da determinação do grupo como um todo para essas 120 pessoas? Realmente eu não estava mais nessa época, né? Foi só meio ano, né? Na verdade, eu estava no Japão. Eu tinha ido trabalhar. Né? E eu tava lá, então eu fiquei sabendo de tudo, né? Mas enfim, aí eu fui lá, né? Não sei porquê, mas eu quis ir lá, né? Eu não pude participar porque eu tava trabalhando, né? Era morador eu só posso fazer assim, contar, né, como é que eu vi, né? Eu cheguei lá e vendo o pessoal lá, eu sei que eu encontrei o pessoal, né? Todo mundo cumprimentou lá em Ojiba lá. Foi difícil para mim ver, porque eu tive que ir por outros motivos, né, pro Japão. Mas foi legal, assim, que ele fala, assim, a força era tanta, né, que tava na época do Sul, uma força de unidade, né, ele tinha uma força como se fosse assim, existia uma força de atração muito grande, né, ele tinha essa energia de atrativa muito grande, né. Então eu fui lá só pra ver a galera passando assim ali, em Ojiba lá, tudo. Eu cumprimentei, daí o pessoal foi andando assim, eu fiquei sentado assim olhando, né, porque eu não ia acompanhar. Pensando, putz, que legal, né, cara? Eu queria estar lá também, né? Mas dizer só que, assim, era uma coisa bonita mesmo, como o Geraldo falou. E então eu seria mais um olhar de espectador mesmo, assim.
admirando assim, o grupo ali passando. Era uma sensação, era bonito de se olhar. Queria estar junto, né? Mas nesse sentido, cara, é de você sentar e falar, putz, queria estar lá. Que belo que era aquilo. Nossa, legal, cara. Legal. Obrigado. Nesse Hinokushin Internacional, eu lembro que, conversando com os participantes, a história sempre terminava em uma conversa com o Susumu. Então eu tinha quase certeza que das 120 pessoas, 121 que estavam lá, ele tinha conversado e ele era um dos motivos de pelo menos 90%, né, Geraldo? Das pessoas estarem ali. Pelo fato triste da vida dele, realmente o pessoal se engajou mesmo. E na época era algo inimaginável, né? A gente conseguiu levar outras caravanas grandes, outras caravanas com muitas pessoas, mas aquela foi a primeira, né? É aquela que chega a dar preocupação pro staff lá no Japão. Como é que vamos fazer com tanta gente? O que a gente vai fazer, né? No próximo. Então, qual Hinokushin fazer? Mas foi bom. E pra mim especialmente foi bom porque foi o terceiro, né? Então foi quando eu recebi a faixa lá. Então. Você é velho mesmo, hein, cara? Naquela época você já recebeu o terceiro já? Eu e o Taka, cara. A gente. Especial de todas as formas. E a outra que era Hyakunijou Nensei, né? 120 anos. E eu, nessa época, não estava trabalhando por aquela determinação lá da doença da minha mãe. E eu não tinha como ir também pro fazer o devagarinho nesse ano. Eu tinha ido várias vezes, mas esse ano eu já tinha falado pra todo mundo. Esse ano não vai dar pra eu ir, não. Aí o Sumo falou assim: não, você vai sim, cara, pode deixar. Aí o Chotsu me chamou e falou assim: ó, você não quer ir lá no Kaigami, ficar 7 meses lá? Aí eu falei: cacete, esse cara é foda. Aí foi porque eu consegui participar do Hinokushin Tai por Hyakunijou Nensei. Senão não ia conseguir, não. E, ô Geraldo, um fato curioso, a diretoria, antes de começar o Hinokushin Tai, a gente começou a ver um monte de Yutaka ali no Rondônia, um monte de carequinha. O que aconteceu, né? Então, eu já tinha falado, eu vou... Né, o Sumo tava com problema de saúde dele, então ele tava fazendo o tratamento dele, ele tava careca, né? Aí eu falei: não vou deixar esse viado sozinho não, vou cortar o meu também. Nossa! Aí o Yutaka também, ó, se eu tivesse cabelo eu também cortaria. Aí é fácil, hein? Ele não precisa. Aí teve um certo amigo nosso que a gente bebeu umas pouquinho antes de começar o Hinokushin Tai. Aí acho que o Mikael também cortou, né? Cortou. Só que o Mikael ainda estava consciente, ele falou: então também eu vou entrar. Aí ele cortou. Aí esse outro nosso amigo já estava bêbado, quase inconsciente. Ele falou: corta meu também. Aí a gente falou: você tem certeza, cara? Não, pode cortar. Aí a gente cortou. Na manhã seguinte, ele disse que ele acordou, olhou no espelho e falou: puta merda, cadê meu cabelo? Nem lembrava o que aconteceu. Nem lembrava. Aí tinha uma certa quantidade de careca nesse Hinokushin Tai. Só de imaginar, né, gente? Isso que é união, hein? Até nisso. Nossa, bacana, gente. Mas assim, de tantas memórias, né, de tantos episódios, pra vocês, assim, qual foi o episódio mais marcante, né, daquela época da gestão do Susumu? Então, o que me mais marcou realmente foi, né, ele criou o Hinokushin Tai do Brasil, né, fez muita atividade no dimensionamento, mas o que mais realmente marcou foi esses 120 brasileiros lá em Ojibá, fazendo Hinokushin lá em Oyasato. Esse pra mim não teve igual. A determinação, mas o fato de ter 120 brasileiros associados lá em Ojibá não é fácil não. Então foi muito divertido, muito animador, mas realmente uma graça muito grande. Eu acho que do Senkai, pelo que eu acompanhei, né, até certo ponto, sim, existem essas coisas grandes, né, que eu acho que não foi bem marcante mesmo. A união das pessoas, né, criando essa unidade, uma presença.
Eu acho que é a sensação que tem acho que não é união, às vezes não é união por um propósito, eu acho que é muita empatia. É que eu tenho uma memória mais afetiva disso, né? Então é o que eu acho que dá pra dizer, né? Mas eu acho que é reflexo disso, né? Não é uma coisa só. Mas existia uma afetividade, eu acho, ali, que é estranho, né? Muitas pessoas, muitos personagens, acho que eu não lembro muito, pra falar a verdade. Precisando da ajuda de vocês falando, do Geraldo contando, assim. Por isso que eu falo que a memória mais é afetiva que eu tenho, assim. Acho que eu conheci o Betinho naquela época também, não foi? Fomos, sim. São personagens que eu falei, caramba, né, meu? Eu não sei se é a palavra correta para descrever essas coisas, porque eu falei, é afetivo, né? Mas tinha muito coração ali na época. Não que não tenha hoje, é que eu nem, sabe, não é uma comparação. Mas eu vou falar, tinha muito coração na época, viu, cara? Era um negócio ali, eu acho que desde antes mesmo, porque eu acho, na minha visão, é a transformação do Sussuma que ele trouxe pra cá. Não é que ele veio transformar. Eu já tô falando por ele, mas assim, não é que às vezes ele veio para transformar o Senenkai. Ele passava por uma transformação gigante, ele só compartilhou isso, tipo assim, e aí aí me levou a galera. Quem tinha coração foi, mano. Tipo, é verdade. Você viu eu vi um monte de gente crescendo, então às vezes eu lamento no sentido assim, cara, eu não consegui ver. Mas o Betinho é um cara, o Betinho, o próprio Geraldo eu vi, a gente fez a caravana junto, né? Ele viu várias coisas ali, né? Eu vi o Betinho ali, falou, pra mim, né, na época, o Betinho, o cara novo, foi lá meter as caras no coisa lá, fez a criançada lá, tipo, se destacou bastante, assim. Tipo, eu falei, meu, de onde que veio esse cara, né, mano? O cara parece aquele flautista, né, meu, do coisa. Ele encantou muita gente. Na simplicidade, assim. A primeira vez que eu conheci o Betinho, eu falei, mas quem é você, né, velho? Falou, não, meu, você é filho de quem, né? Porque era o costume de falar. É verdade. Seu pai é Kaito-san de qual igreja, né? Eu perguntava, você é filho de quem, né, mano? Porque era a referência da tradição. Albertinho, na boa, falou, não sou filho de ninguém, né, cara? O que tá fazendo aqui, né? Mas, lógico, a questão, assim, era o cara que tava lá. Não era o filho de alguém que tava lá, era o cara que tava lá, né? Então acho que trouxe muito isso, esse magnetismo do Susumu, né? É ele se encontrando e compartilhou isso com a gente. Isso acho que marcou muito, né? Cara, você sintetizou essa transformação de uma forma muito, muito assertiva, cara. Assim, a gente começa a lembrar de vários episódios, né? Até quando a gente fazia as atividades com pessoas que a gente não tinha tanta intimidade, mas o Susumu, os veteranos da época, eles conseguiam fazer esse laço entre a gente. E então, usando até uma expressão atual, não existia um mimimi de gosto ou não gosto daquela pessoa. A gente estava ali para fazer a atividade acontecer. Talvez nem entendendo bem o reflexo, o que ia acontecer naquela atividade. Mas a gente sabia que ela tinha que acontecer e da melhor forma que a gente conseguisse fazer. Até a próxima pergunta aí. Acho que tem um cunho emocional grande aí. Vamos lá, Geraldo. E uma coisa que você, como peça-chave na época, até como um dos melhores amigos dele, que você falaria pra ele que não conseguiu fazer por falta de tempo ou por falta de coragem? Pro nosso ex-presidente. Na verdade, o que deixei de falar, rapaz, essa é uma pergunta difícil. Na verdade, ele, que nem eu falei, ele tinha muita revolta dentro do coração dele, né? Por vários motivos.
Eu não vou ficar falando aqui, senão vai estender muito, mas eu que conhecia ele desde dos seus 18, dos nossos 18 anos, é um cara que guardava muito conflito dentro dele. Tanto que antes de pegar o Senenkai, ele estava em crise conjugal, né? Em separar ou não separar. Então ele estava antes, meio ano antes dele assumir, estava nesse negócio aí. E ele é um cara que, apesar de ser muito revoltado, assim, entre aspas, peitudo, ele tinha muita fé. Então, o que os pais espirituais adotivos falavam, ele martelava muito, então ele brigava muito dentro dele, né? Mesmo ele não concordando com muita coisa que ele ouvia, ele tentava fazer, sim, né, da melhor maneira e direito, né? Às vezes, então, por isso ele remoía muita coisa. Então, se eu fosse falar um negócio que eu não conseguia falar em vida, é para não remoer tanto, né? Que isso, remoer muitas coisas, traz muito rancor na vida. Então ele remoía e guardava muito. Então esse sentimento de guardar muito acabou prejudicando muito ele. Não mentalmente, não espiritualmente, mas eu acredito que foi isso que, né, afetou muito fisicamente ele. Então, se fosse falar o negócio, relaxa, velho. não guarda muito rancor, não. Nossa, eu queria fazer um comentário antes, assim, do jeito que o Geraldo falou, eu consegui enxergar o Geraldo falando mesmo pro Sussurro. Exatamente isso. Tipo, na verdade, relaxa. Eu falei várias vezes no olhar, assim. A gente não falava como eu falei, pô, cara, relaxa. Porque era muito isso, parecia uma dupla dinâmica no meu olhar. Eu falei, cara, os caras são brothers, né, mano? Então dá pra imaginar muito o Geraldo falando, assim. Você que fiquei visualizando. Mas, cara, hoje, acho que dizer, cara, são muitas coisas. Mas eu sinto que queria não devolver, mas do mesmo jeito que eu sentia que eu olhava no meu olho naquela época para as coisas desde o começo, era um desejo meu não dizer, mas olhar no olho dele, porque o que eu aprendi com ele são coisas que eu acho que no geral eu demoraria muito para descrever, né, porque você teria que contextualizar, mas para uma maneira de dizer a intensidade é olhar no olho dele mesmo, assim. Mas isso eu acho que, não sei, desde de tudo, assim, eu guardo muito dentro o Susumu, né, a referência dele, a pessoa dele, assim, toda essa questão a distância que eu acompanhei, mas é quando você olha para a pessoa e como se a pessoa não precisasse dizer que eu entendi, mas é como se fosse assim, eu entendi que você alguma coisa, entendi alguma coisa sobre você, o que você quis dizer, eu entendi alguma coisa ao meu jeito, num olhar assim, porque não é a questão de justificar, mas assim, você encontra o cara e olha no olho, você fala, cara, isso às vezes eu olho pro céu, né, na missa não sei se era um ano, não sei, eu fui lá, né, no Kyokai, e nossa, velho, tava lá no fundo assim, cara, tem uma hora que eu baixei assim, bateu uma dor forte assim, né, mas depois eu, não sei, aquele dia eu fiquei com essa memória, eu olhei pro céu, tava, sabe, ventando assim, mas tranquilo, e as nuvens passando, quando você vê as nuvens passando no céu assim, sabe, no céu azul, as nuvens passando assim, falar, é pessoal, cara, mas é como se você conseguisse se comunicar, então já não é mais verbal. Eu acho que eu ressignifiquei dessa forma, né? Essa comunicação não é mais verbal, é uma coisa mais de alma. É tudo que ele era, né? É isso, é difícil a gente se ater muito à gestão quando o presidente foi tão simbólico e com um protagonismo tão grande
mesmo sem ele querer ser protagonista, ele acabava sendo para todos nós, né? Alguns episódios que eu lembro é quando eu estava na casa de missionamento, ele me ligava bastante, né, pela preocupação por conta da idade, e perguntava: como é que foi a semana? Você conseguiu sair bastante pro missionamento? Eu falei: ixi, dei azar, rapaz. Deu azar, choveu 3 dias da semana. Aí ele: e daí que choveu? Eu falava: e daí que choveu porque não vai rolar, eu vou chegar ensopado na casa da pessoa. A pessoa também vai ter que tomar chuva para me receber. Não vai rolar legal, né? Aí ele: se tá chovendo é porque Deus quis que você fizesse a divulgação na chuva. Se tá fazendo sol é porque Deus quer que você faça a divulgação no sol. Não é você que escolhe. Você tá aí para fazer a divulgação. Aí, dentro da imaturidade, se o Minoro era novo aí com 26, eu tinha 18 e falava: não é você que vai tomar chuva, né, espertão? Mas Aí você começou a ir na chuva mesmo. Pelo menos um pouquinho, né? E outra coisa... Não, Geraldo, pode falar. Em dobro. Ele comentava também, né, Geraldo? A questão de o laço tão afetivo que ele criava com as pessoas que ele fazia o Sasuke, que muitas vezes no sonho ele acabava visitando as pessoas, sabe? Isso eu lembro muito, muito claramente, assim, que ele falava que ele conseguia visualizar as pessoas e tudo mais. E pra mim esse período foi de muito aprendizado, né? Acho que na época foi o único cara que me deu uns croques de verdade na cabeça, no sentido literal, então eu ainda tô esperando O Minoro sabe. Aí que eu ia falar. Ele também deve, mas eu tô esperando achar ainda um novinho. Eu ia falar isso no começo quando o Minoro falou, mas já que você falou dos croques, eu falei: alguém já sabe dos croques. Ele veio umas pedaladas já. Conta aí, Minoro, o que foi esses croques aí? Não, mas era... que eu era rebelde, né, cara? Não tinha o que falar. No Sêmina, né? Foi no Sêmina. No Sêmina, né? Bem rebelde. E ele... Ele era o respondia a maneira dele, falar: mano, esse moleque folgado pra caramba. Mas é legal, cara. Eu guardo... Hoje... Putz, cara. Lembranças que eu não quero esquecer. Com certeza, com certeza. E, gente, antes de finalizar aqui, né, a gente tem uma última pergunta, né? Vocês estavam comentando assim da personalidade, né? Desses desejos da gestão do Susumu, né? Se vocês puderem compartilhar com a gente também, qual que, assim, na opinião de vocês, qual que era o sonho assim do Susumu para o Senenkai do Brasil? O sonho, na verdade, eu acho que já está realizado, porque o Senenkai virou um lugar mais aberto para os jovens, que tem que ser mesmo, a partir dos 16 anos. Então, não só participar as pessoas que na época, que nem já foi comentado aqui, que eram ou filhos ou parentes de condutores de igreja ou casas de divulgação, né? Porque antes era mais nesse sentido. Então ele sempre quis ter um Senenkai com bastante gente jovem, né? Que participasse mais ativamente e cada vez mais brasileiros, né, não descendentes participando. Então, aos poucos vocês conseguiram dar continuidade ao desejo dele. Acho que ele está bem satisfeito lá. Esperamos continuar, né? Sempre trazendo novos associados, né? Sim. Cada vez mais a brasileira. A brasileira não, já está bem brasileira. Continuar abrindo esse legado, né? Para os jovens. Com certeza. Que na verdade passou dos 30 já não é mais tão jovem. Ixi, eu fiz 30 mês passado, acho que semana passada, então não, pra mim. Mas, então... Não, deixa eu completar. Dos 30 para os 40, que é a última década, que é o pessoal da associação, realmente. É uma parte que a gente é mais ativo. Não fisicamente, mas intelectualmente, espiritualmente. Principalmente espiritualmente, é a época que a gente consegue desenvolver mais, dos 30 aos 40. Então vocês estão numa idade boa, mas
vocês conseguiram chegar nessa idade dentro porque lá nos 15, 20 anos teve abertura para entrar, né? Então essa abertura de entrar novo é importante, porque se um cara chega de repente com 30 anos dentro, ele não vai conseguir pegar toda essa canja, esse espiritualidade. Ele, né, a gente precisa acompanhar um certo tempo para ir percebendo as coisas. E nessa época de 30 a 40 é a época que a gente consegue mais absorver. E passar por os jovens. Então, se você não tem jovem para passar, não vai adiantar. Então... É meu sonho, Geraldo, é achar um jovem para eu poder dar um croque na cabeça. Então... ué. Que perigo! Tem que ter, né, continuar com essa abertura e essa participação intensa dos jovens para poder cada vez crescer mais. Né? E porque esses novos vêm peitando, então é bom levar peitada também para a gente perceber certos, né? Porque a gente às vezes quando chega a 30, 40 anos acha que sabe um pouco mais que os outros. E é bom levar peitada para baixar um pouquinho a importante, né? Bacana. E você, Minoru, você lembra de alguma coisa que ele idealizava ou que você sentia que era o ideal para ele em relação ao Seinen do Brasil? Acho que vai mais por esse sentido mesmo, porque a lembrança que eu tenho, acho que primeiro eu também acho que seriam as palavras do Geraldo, as mais próximas mesmo, né? Porque ele estava mais próximo e ele tem essa visão geral, que nem ele falou, né? Depois de um tempo você consegue identificar o movimento das coisas, né? Da onde eu peguei, como eu peguei o bonde andando, o que eu posso falar? Ele estava vivendo a idealização dele, não era uma coisa a se realizar, ele já estava se realizando, que é a sensação que eu tive. E só para complementar, ele é como se ele já estivesse realizando, é aquilo que vale por si só. Né? Eu não faço isso para alguma coisa, embora o que eu faça gere frutos ou atinja um objetivo que é visualmente que possa ser visualmente identificado, percebido por todos. Ao fazer, ele já realizou. É a sensação que dá, parece, sabe? Por isso o olhar dele que eu falo, por isso o olhar dele não é que é um olhar calmo, sabe? Mas só que você sabe alguma coisa que eu não sei, cara, mas o que você sabe, cara, você não tá dizendo, mas você... Cara, é legal ficar olhando, ver o seu olhar, sabe? Na caravana a gente ia, ele passava assim, ele olhava, não é o que ele falava, cara, quando ele olhava pra mim ficava calmo, tipo assim, de boa, parece que tá de boa. É porque a realização já estava acontecendo, você não tinha que sofrer para atingir o objetivo, você já estava realizando aquilo, né? O resto era consequência, não menos importante, mas a consequência do que já estava sendo realizado, essa sensação. Por isso que acho que eu fiquei pouco, mas foi bom, sabe? Não é como se faltasse, seria legal se eu continuasse, eu queria, né? Como tudo que foi colocado. Mas aquilo valeu, cara. Aquilo valeu, então foi completo. Cada passo foi dado, foi completo. Ele realizou ali. Isso aí é uma coisa que eu acho que eu sinto no coração, assim, quando eu lembro disso aí, desse tema. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Minoru. Muito obrigado. Pela disponibilidade, por rememorar tantos momentos tão importantes para a construção aí do Senenkai, como foi falado aqui, como o Senenkai existe hoje. Talvez o Senenkai hoje seja mais a associação dos moços, né? Falando em bom português, da forma inclusiva que ela é e com muita contribuição dessa gestão nessa época. E como a gente disse também, é inevitável numa gestão como essa não relembrar muito de como era o Susumu. O Minoru sintetizou muito bem. Falar dessa gestão é falar do Susumu, e falar do Susumu é falar como foi essa gestão brilhante aí, esses anos que o Senenkai cresceu muito. Então fica mais uma vez o agradecimento e esperamos aí, né, Masayoshi, Gui aqui e todos os associados que estão ouvindo retribuir de forma na altura aí de tudo que foi dedicado. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal.
Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Arrependimento de vidas anteriores. Havia uma moça em Sakai, filha de um comerciante de algas marinhas, que tinha o mau hábito de tomar as coisas alheias, e os pais vieram consultar Oyasama, que lhes disse: "Isso é predestinação de vidas anteriores. Não é sua filha que está praticando. Os pais é que deixaram feito em vidas anteriores." Os pais ficaram profundamente arrependidos e receberam uma magnífica graça. E assim encerramos mais um episódio do Senenkai BR. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever aqui nos comentários, no podcast ou no YouTube. Ou entrar em contato pelo Instagram no @SenenkaiBrasil. Isso mesmo, você pode também nos mandar um e-mail para podcastsenenkaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado e até mais. Avante, Senenkai! Vamos!
座りの悪い都会で憤りの酒を垂らせば半端な俺の骨身にしみる幸せのトンボやどこへお前はどこへ飛んでゆく幸せのトンボがほら舌を出して笑ったら幸せのトンボやどこへお前はどこへ飛んでゆく幸せの